Sejam muito bem-vindos. Já clica aqui em cima para seguir o perfil se você quer participar das nossas lives. De segunda a sexta nós temos o nosso Café com Sabedoria aqui. Cada semana um tema diferente, cada semana um aprendizado diferente. Então se você quer estar aqui com a gente, clica aí para você seguir este perfil para você não perder nenhuma live. Às 6 horas da manhã, horário do Brasil, 10 horas da manhã, horário aqui de Portugal. Estamos juntos aqui compartilhando a palavra de Deus, compartilhando conhecimento do alto, conhecimento do reino. E é isso que a gente precisa para que a gente viva melhor. Amém, gente? E hoje, e se você está assistindo aqui pelo canal do YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações, que todos os dias, de segunda a sexta, tem um vídeo novo aqui para vocês, com um ensinamento diferente. Tem várias séries gravadas aqui também, você pode assistir a gravação das últimas séries. A gente já fez a série de cura, de orgulho, de atitude, enfim, tem várias séries aqui. Você pode maratonar essas séries aí que a gente faz para que você tenha uma vida melhor. E o tema dessa semana é justamente os ensinamentos de Salomão para termos uma vida melhor. Então Salomão deixou lá em Provérbios várias instruções de sabedoria. E eu peguei 5 dessas principais instruções e trouxe aqui para vocês. Então, a primeira delas foi o temor do Senhor, que a gente falou na segunda-feira. Ontem a gente falou sobre guardar a nossa mente, guardar o nosso coração. Ele diz, guarde o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, eu tenho que guardar a minha mente, tudo aquilo que entra através dos meus olhos, dos meus ouvidos. E hoje eu vou falar das palavras, do poder das palavras. A língua revela o coração. Se eu alimento a minha mente muito, igual eu falei com vocês, Se eu alimento a minha mente com futebol, eu vou falar de futebol. Se eu alimento a minha mente com política, eu vou falar de política. Uma pessoa que é especialista em alguma área, ela estuda muito sobre essa área, ela ouve muito sobre essa área, então ela se torna uma especialista nisso, ela começa a falar disso o tempo todo. E a boca, ela revela, aquilo que o coração está cheio. Então existe um poder nas palavras e a língua revela o que está na sua mente, o que está no seu coração. Salomão escreveu dezenas de provérbios sobre a fala, porque sabia que as palavras podem mudar destinos. E hoje eu estava lendo o Evangelho de Marcos, e Jesus usava muito da questão das palavras. Ele já predizia a sua morte, ele já dizia, o Filho do Homem terá que morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E as pessoas não entendiam o que ele estava dizendo, mas ele já estava declarando que aquilo iria acontecer. Então ele já estava declarando, usando as palavras para declarar o que iria acontecer. Então a gente tem que aprender a usar a nossa boca ao nosso favor. Quantas vezes a gente faz uma oração, ajoelha, chora ali diante do Senhor, e saiu da oração a gente já começa a duvidar. E a gente duvida e as palavras já começam a falar sobre aquilo. Fala que tem medo, fala que essa situação está muito difícil, que não sabe como que isso vai se resolver. Ou seja, você acabou de orar, pedindo a Deus solução, pedindo a Deus orientação, e saiu dali, você já começa a usar a sua boca, não para reafirmar aquela oração que você fez, mas para diminuir o poder dela. Eu tenho muito medo. Quantas vezes a gente repete isso? Eu tenho muito medo. Eu tenho medo de como que as coisas vão acontecer, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de não conseguir. Você reforça o medo através das palavras. Então o poder de uma palavra pode salvar um casamento, pode destruir uma amizade, pode inspirar um filho, pode ferir profundamente alguém. Então da boca procede as fontes de vida ou de morte. Então a gente tem que estar muito vigilante ao que sai da nossa boca. E a Tânia até colocou aí, que a dificuldade que a gente encontra é essa. Por quê? Porque nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele vem, ele sopra ali no ouvido uma coisa, ele coloca na nossa mente uma dúvida, ele coloca na nossa mente uma
um medo, uma insegurança. E eu tô lendo um livro agora e o livro fala muito sobre isso, né? Tá na Bíblia, então tem respaldo bíblico, tanto é que eu vou ler aqui para vocês, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. E tem várias passagens que falam sobre o poder da língua, né? Lá em Tiago também vai falar que a língua é como um leme de um navio. Então é um órgão muito pequenininho, mas ele é quem conduz todo o seu corpo. Para onde você vai, o que você vai fazer, como que vai ser os seus resultados. Então, na Bíblia diz várias e várias passagens sobre o poder da fala. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus criou o mundo através das palavras e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, o que a gente vai entender aqui hoje? Como que eu faço para usar as palavras ao meu favor? Existe uma expressão que diz uma autossugestão. O que é uma autossugestão positiva? Aqui a gente vai trazer para o contexto bíblico. É você declarar a palavra de Deus. Às vezes a gente não está se sentindo muito bem e a gente adora contar para todo mundo que a gente não está bem, né? Ai, nossa, hoje eu não tô bem, nossa, eu tô com uma dor no corpo, eu tô com uma dor de cabeça, E a gente vai reforçando a dor, reforçando a doença, reforçando o problema. Você pode até contar para alguém que você não tá muito bem, mas ao final diga, mas eu acredito que Deus já tá trabalhando na minha cura, eu acredito que amanhã eu já vou estar muito melhor do que hoje. Gente, o trabalho para você reclamar, vitimizar, murmurar, usar palavras torpes, palavrão, xingamento, é o mesmo para você usar palavras de bênção. Então, por que não declarar com fé? Eu acredito que Deus já está trabalhando na minha cura, eu acredito que Deus já está trabalhando na minha família, Deus já está trabalhando na minha vida financeira. Declarar isso. Faça uma lista de declarações. Primeiro, faça uma lista de tudo aquilo que você tem falado que não está de acordo com a vontade de Deus. Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tudo que sai da minha boca tem que ser bom, perfeito e agradável. Lembra que a gente fez um estudo aqui e a gente falou sobre os pensamentos? Que tudo começa num pensamento. Então eu tenho que pensar, por isso que o cristão tem que ler a Bíblia, tem que estar com passagens bíblicas, sabe? Enraizadas aí na sua mente. Porque a sua boca vai falar sobre isso. Então você vai fazer uma lista de tudo aquilo que você tem falado que não está de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Então, tudo aquilo que você tem falado, eu tenho reclamado muito do meu casamento, eu tenho falado muito que os meus filhos estão muito difícil a criação dos filhos, eu tenho reclamado do meu trabalho, eu tenho falado do meu salário. Faz uma lista de tudo aquilo que você tem falado que não está de acordo com a vontade de Deus. E aí, nessa lista, você vai começar a identificar. E aí você vai escrever um versículo para cada reclamação, para cada murmuração, para cada vitimização que tem saído da sua boca. E você vai começar a declarar. Toda vez que você se pegar reclamando, se vitimizando, murmurando, você vai declarar um versículo bíblico. Amém, gente? Então você vai declarar. Então você vai fazer uma listinha, você vai pegar aí um papel, uma caneta e vai escrever. O que tem saído da minha boca? O que tem saído da minha boca quando alguém... Perdão. Quando alguém vem falar algo comigo. Quando alguém vem me pedir um conselho. O que tem saído da minha boca é palavras de bênção ou é palavras de dúvida? Às vezes, né, nós somos usados pelo inimigo para desanimar as pessoas. Para falar, nossa, mas você vai empreender agora, nesse momento? Nossa, mas você vai casar? Nossa, mas você vai fazer isso? Palavras de desânimo, palavras que reforçam medo, palavras que reforçam insegurança. Então as palavras, elas têm que ser boas, não só para mim, mas eu também tenho que falar palavras boas para o outro. Uma das coisas que eu fazia, né, que o Espírito Santo foi me convencendo que estava muito errado, é, com tom de brincadeira, diminuir o outro.
com tom de brincadeira, você zoar, brincar com o outro, só que são palavras. São palavras que estão sendo lançadas e a mente, ela não entende uma brincadeira. Ela pega aquela palavra de uma forma literal. E às vezes você faz essa brincadeira com você mesmo. Com você mesmo você se diminui, com você mesmo. Obrigado, meu amor, pela água. Às vezes você faz brincadeiras com você mesmo, se diminuindo, se menosprezando. O que você tem falado sobre você? O que você tem falado sobre as situações da sua vida? Então eu vou começar a partir de hoje, de forma intencional, a usar as palavras para abençoar, para edificar. Faça isso de forma intencional, não precisa esperar vir um problema para você declarar a bênção na sua vida. Já começa o seu dia declarando. Na sua oração você já vai declarar: eu declaro hoje um dia abençoado, um dia próspero, um dia de boas notícias. Eu declaro paz, amor, saúde, vida, abundância. Usa essas palavras elas carregam um peso espiritual de bênção do reino do céu, são palavras do reino, são palavras de Deus. Eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, eu abençoo o alimento, tudo que eu ponho a mão prospera, tudo que eu ponho a mão dá certo. Ah, mas eu falo, mas no outro dia vem problema, vem dificuldade, continua falando. Continua falando até que o resultado venha, até que aquilo que você declarou se materialize, até que aquilo que você declarou se concretize. Porque às vezes a gente acha, né, que a gente vai falar, como somos imagem e semelhança de Deus, que as coisas vão ser assim, né? Porque Deus dizia: haja luz, houve luz. Que haja firmamento, tá aí o firmamento. Com a gente não é bem assim, né? Existe um processo. Mas plantar uma semente todos os dias, se você planta uma semente declarando vida, declarando prosperidade, declarando paz, declarando amor, você pode ter certeza que essas palavras lançadas, elas são como sementes. E aí a gente tem que ficar muito atento, por quê? Porque no momento da nossa fraqueza, tem dia, gente, mulheres principalmente, né? Acho que homens também, mas eu vou falar aí mais pelas mulheres. Tem dia que a gente só quer desabafar, é ou não é? Tem dia que você fala assim: nossa, com vontade de ligar para uma pessoa e só desabafar, eu só quero falar. Parece que a gente se sente mais leve, né? Ah, eu quero reclamar, eu só quero falar, eu não quero solução. Eu só quero reclamar, eu só quero falar. Só que, talvez você não saiba, mas toda vez que você reclama, toda vez que você fala sobre o problema, você está reforçando ele, você está dando mais força para ele. Então eu não vou falar daquilo que eu estou vendo, eu vou falar daquilo que eu quero viver. O que eu estou vendo hoje é problema, é dificuldade, não estou vendo solução, mas eu não vou falar disso. Eu vou falar do que eu quero viver e do que Deus pode fazer nessa circunstância, nessa situação. Porque tem uma frase que eu gosto que diz assim, ó: o tolo fala do que vê, o sábio fala do que quer viver. O tolo fala do que vê, o sábio fala do que quer viver. Você está falando do problema, você está reforçando ele, você está reforçando a dificuldade, ou você está falando daquilo que Deus pode fazer, de usar esse problema, essa dificuldade, para transformar isso em uma bênção, em um testemunho. E permanecer. Porque às vezes a gente fala assim: ah não, se Deus não fizer isso aqui, até daqui um mês eu vou desistir. Se Deus não agir aqui nessa situação, eu não aguento mais. Eu já falei isso. Ah, eu não aguento mais. Nossa, as coisas não mudam, as coisas não melhoram, as coisas não acontecem. Só que está acontecendo, Deus está trabalhando. Talvez Deus não está trabalhando na circunstância externa, mas Ele está trabalhando em você. Ele está usando a circunstância externa para mudar você. Só que essa mudança interna, às vezes a gente não percebe, porque às vezes ela é muito sutil. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, demora um pouco até essa mudança se estabelecer, porque o velho homem, ele tenta voltar, e às vezes a gente não tá vendo essa mudança interna, e a gente quer ver mudança externa, né? Porque a mudança externa todo mundo vê, e quando todo mundo vê, é como se isso alimentasse o nosso ego e falasse: uau, agora sim, né?
tem resultados. Mas a maior mudança que Deus tem interesse em fazer não é em coisas. Ontem mesmo eu e meu marido estavam falando, né? Deus é o dono do ouro e da prata, mas eu nunca vi Deus dando dinheiro para ninguém. Nem Jesus andava com dinheiro assim. Ele tinha que pagar um imposto, ele mandava Pedro, vai lá, pesca um peixe lá, tem dinheiro na boca do peixe, traz o dinheiro pra gente pagar o imposto. Jesus trabalhou, Jesus depois, quando ele começou o ministério, ele foi sustentado ali por ofertas. Então a gente tem que entender que as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, acontece do jeito que Deus quer. E no meio desse processo eu preciso manter a minha mente nele, alimentar a minha mente com o que é do reino, porque se a minha mente estiver alimentada com coisas que são do reino, a minha boca vai falar sobre isso. Quando eu perceber que eu já estou começando a reclamar, reforçar o problema, já vai vir na mesma hora. Opa, peraí, eu sei que Deus está agindo. Eu sei que Deus está trabalhando na minha causa, eu sei que Deus está trabalhando em mim. Eu sei que Deus está usando essa circunstância para me fortalecer, para me forjar, para ser um testemunho. Declara isso. Quantas pessoas dizem, não, para mim agora já não tem mais jeito, eu estou só sobrevivendo, as coisas não acontecem para mim, eu não tenho sorte na vida. Quero que você coloque muita intenção em observar o que você tem falado. O que tem saído da sua boca. Não, Lu, mas eu sou uma pessoa grata, eu não reclamo. Será? Será mesmo que a gente não reclama? Será que a gente não murmura? Será que a gente não usa as palavras para reforçar o problema? Então essa é a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero aproveitar, deixa eu abrir aqui em Tiago, para complementar. Gosto muito do livro de Tiago, viu, gente? Recomendo muito. Depois vocês podem ler Tiago, capítulo 3. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Tiago 3, vocês podem ler ele do 1 ao 12. Tá? Vocês vão entender ainda mais sobre essa questão das palavras. Eu vou ler aqui Tiago 3, 5. Vou ler o 2 também. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha isso, gente. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A língua é um pequeno órgão, mas ela tem o poder de edificar, de trazer vida, de trazer prosperidade. Pensa, eu estou aqui sentada, comunicando com vocês. Vocês estão aí espalhados pelo Brasil, pelo mundo, e a gente está aqui estou usando só o poder da fala para transmitir uma mensagem, para lançar uma semente. E hoje eu estou aqui para declarar sobre a sua vida paz, prosperidade, amor, domínio próprio, bondade. Tudo que vem do reino na sua vida. Eu quero que você seja intencional nisso. Que você comece a falar sobre isso. Comece a declarar sobre o seu dia, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre a sua saúde. Quantas pessoas, ontem mesmo eu estava pensando sobre isso, gente. Tem muito tempo, graças a Deus, que eu não fico doente.
Sabe, antigamente eu ficava doente assim, recorrentemente, era uma gripe, era a garganta que inflamava, era uma sinusite que atacava, era uma coisa, era outra. E a partir do momento que eu comecei a alimentar minha mente com coisa boa, a declarar, a falar sobre coisas boas, a minha imunidade aumentou. Você sabia que se você ficar exposto, eu não vou saber falar o número exato aqui, mas eu sei que se você ficar exposto 20, 30 minutos por dia a notícias ruins, a sua imunidade cai muito. Um noticiário que você assistir notícia ruim, ver notícia ruim, palavras ruins, a sua imunidade abaixa. Então, se você vive aí capenga, né, vive com dor, vive doente, olhe um pouquinho sobre isso também. Coloque um pouquinho mais de atenção no que tem saído da sua boca. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Isso aí, bora declarar, já declara aí nos comentários. Declara bênçãos na vida de todos que estão aqui todos os dias. Quem tá chegando aqui também pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, tá? Quero vocês aqui com a gente todos os dias. Já tem uma turminha aqui que todo dia tá aqui comigo. A Helenilce tá sempre aqui. Quem mais? A Maria, a Tânia, a Vilena. E é isso, gente. Vigiar e orar, exatamente. Temos que vigiar aquele que sai da nossa boca o tempo inteiro. E eu me incluo nessa, tá, gente? Eu também tô nessa luta sempre. Vamos! Ó, a Maria Madalena também tá sempre aqui, o Antônio, né? Bom demais, gente. Tem alguém novo chegando aqui hoje? Coloca aí nos comentários se você é novo por aqui ou nova por aqui. Coloca aí nos comentários. Quero te recepcionar aqui já que é a primeira vez aqui na live. Rani, Isabel, sejam bem-vindas e bem-vindos. Muito bom. E a gente termina a nossa live aqui todos os dias lendo João capítulo 1, versículos 11 e 12. Amém, amém. Primeira vez, entrei ontem. Que bom que você voltou, Edilma. Volte sempre, viu? Nilzo, Moisés, primeira vez. Que bom, gente. Sejam muito bem-vindos. Voltem sempre que vocês quiserem um alimento aí do céu, do reino. Aqui todos os dias tem um pão fresquinho do céu para vocês. No nosso Café com Sabedoria, tá? João capítulo 1, versículos 11 e 12 diz o seguinte. Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que creem que Jesus é Filho de Deus, o próprio Deus se fez carne, veio entre nós, habitou entre nós, para nos religar ao Pai, para ser o sacrifício perfeito, para nos religar a Deus. O que aconteceu? Lá no Jardim do Éden, quando Adão desobedeceu a Deus, ele foi expulso. Adão e Eva foram expulsos do jardim. E ali no jardim, eles tinham um relacionamento com Deus. Então, a desobediência do homem fez o homem se separar de Deus, se separar desse relacionamento. Mas quando Adão desobedeceu a Deus, Deus já tinha o plano da salvação do homem, para o homem se reconectar com Deus. E aí Jesus veio ao mundo, nos ensinou as boas novas do reino, foi para a cruz para que eu e você tivéssemos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas redimidos e perdoados, para que nós conseguíssemos nos religar a Deus, ter relacionamento com Deus. Então, se hoje a gente tem o Espírito Santo, se a gente tem essa voz que
fala ao nosso coração, que nos instrui, que nos orienta, é graças a Jesus. E se você crê nisso, você ganha o poder de ser filho, filha de Deus. Todos são criaturas, nem todos são filhos. Filhos são aqueles que reconhecem o sacrifício que foi feito na cruz, para que nós fôssemos religados ao Pai, tivéssemos relacionamento novamente com Deus. E tem uma oração, já que a gente está falando aqui, né, do poder das palavras hoje, tem uma oração onde você declara, onde você confessa a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero saber se você já conhece essa oração, quem está chegando aqui pela primeira vez, se você já fez essa oração. Se você não fez, eu quero te convidar a orar aqui junto comigo. Então, se você não conhece, quer orar, quer declarar que você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, coloque eu quero aí nos comentários. Eu vou orar, quero falar o teu nome. Eu vou orar e você vai repetir essa oração consciente do que você está fazendo, que é arrependendo-se de uma vida longe da fonte, longe de Deus. Você arrepende-se de estar desconectado e você reconhece o que Jesus fez por amor a você, para te salvar. E a partir de hoje você dá legalidade no mundo espiritual para Ele transformar a sua história. Amém? Rani, Fran, Moisés, Maria, glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus, o céu está em festa, viu? Então coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e repita essa oração junto comigo. Ó, Isabel também, glória a Deus, Isabel. Então vamos juntos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo o Teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém. Sejam bem-vindos à família de Deus. Glória a Deus. Isabel, Maria, Moisés, Afran, Rani. Sejam bem-vindos. Vamos orar para a gente finalizar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live, obrigado, Deus, por cada vida aqui que ouviu, Deus, da sua instrução, da sua palavra, por cada vida que aqui aceitou Jesus através dessa live e reconheceu como seu único Senhor e Salvador. Eu quero declarar, Deus, sobre a vida de todos que aqui estão, Pai, um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante.
o Senhor esteja com eles e se revele a eles em todos os momentos do seu dia, Pai. E que o Senhor nos ajude a vigiar as palavras que saem da nossa boca. O Senhor nos ajude a vigiar aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente. Coloca os teus anjos, Pai, ao nosso redor e que o Espírito Santo do Senhor se manifeste através de nós. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém! Quem chegou aqui agora deve estar pensando, que questão de eu aí, né? É quem vai estar aqui comigo amanhã, tem que comentar um eu bem gigantesco, bem animado. E o Antônio vai estar, a Patrícia também, a Tânia vai estar super. A Tânia tá aqui, ainda vai lá no canal do YouTube comentar. Tô sempre de olho, Tânia. Vilhena, Glorinha, glória a Deus, gente. Edilma. Então nos vemos aqui amanhã, às 6 horas da manhã, horário aí do Brasil. 10 horas da manhã, horário aqui de Portugal. Nos vemos aqui amanhã. Coloca o seu despertador, ativa aí o Hertz-me para o TikTok te notificar. Vilena, Ronaldo, muito bom, gente. E bora fazer o nosso dia extraordinário na presença do Senhor. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau.